Salve a todos com a paz do Senhor, amém, glória a Deus. Passando aqui mais uma vez para levar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Vamos adorar o Senhor e que todos sejam bem-vindos. E que Deus venha falar mais uma vez em cada coração. Vamos adorar o Senhor nesse último dia de campanha, de agradecimento. Amém. O pastor desta igreja é Jesus. O pastor desta igreja é Jesus. Ele salva, ele cura, dá vitória na cruz. O pastor desta igreja é Jesus. O pastor desta igreja é Jesus. O pastor desta igreja é Jesus. Ele salva, ele cura, dá vitória na cruz. O pastor desta igreja é Jesus. Oh, glória, aleluia. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, teu nome é Jesus. Jesus, Jesus, teu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me salva, me salva, me salva. Eu tenho um amigo que me salva, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me cura, me cura, me cura. Eu tenho um amigo que me guarda, me guarda, me guarda. Seu nome é Jesus. Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus. Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus. A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Há crentes que não gostam de passar tribulação, mas quem tem Jesus é Deus, é o meu irmão. Há crentes que não gostam de passar tribulações, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. É reino contra reino, nação contra nação, é filho contra pai, é irmão contra irmão. A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Há crente que não gosta de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Oh, glória, aleluia. Abra tua Bíblia em Atos 2, versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Vamos ler do 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, o Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração.
E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizadas, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a tua palavra, a qual acabamos de ler. Fala conforme o teu querer, a tua vontade. E faz também conforme o teu querer, a tua vontade nas nossas vidas. E estamos aqui para te agradecer. E estou aqui para levar a palavra conforme o Senhor quer, Pai. E também conforme o Senhor quer. Transmita, Senhor, também para outras pessoas. Envia esse canal para outras pessoas, Pai. Para que muitas almas venham se render aos teus pés, venham reconciliar, que os seus pecados venham ser perdoados e que todos se arrependam de corpo, alma, coração, espírito, Senhor, na tua presença. Como foi, Senhor, na vida de Pedro. Ele pregava a palavra, Senhor, e aqui foram 3.000 almas para teu reino, e foram salvas, Pai, nesse dia. Que se arrependeram, Pai, nesse dia. Com o poder, com o dom do Espírito Santo, Senhor. E foram renovados na tua presença. Por isso, meu Pai, eu te peço que envie esta palavra a muitos, meu Pai, que precisam de ouvir esta palavra. Pois eu sei que é o Senhor que vai enviar esse canal. Que vai enviar esta palavra como o Senhor enviava, assim, os teus servos. Os teus servos naquela época, eu sei que o Senhor vai enviar essa palavra. A quem está precisando de ouvir, de ter conserto. E de quem está precisando, meu Pai, perdoar. E também para quem estão precisando se arrepender. Te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia, 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 glória, glória a Deus. Qual acabamos de ler. Aleluia, glória a Deus. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Depois da crucificação. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Olha o que Pedro respondeu com toda a sabedoria. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Tem arrependidos aí? Tem arrependidos de coração aí? Aleluia, glória a Deus. Arrependam-se enquanto há tempo. Arrependam-se de pensamentos negativos enquanto é hora, enquanto é dia, enquanto há tempo. Não deixa para amanhã, não. Arrependam-se. Aleluia. Receba o batismo no Espírito Santo.
Receba o dom do Espírito Santo nesta noite. A todos que estiverem arrependidos de coração, vai receber o dom, mas tem que ser arrependidos de coração. Aleluia, glória a Deus pelas práticas que não têm agradado nosso Deus. Pelas práticas que tem feito, que tem pensado, que tem julgado. Aleluia, glória a Deus. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa do Espírito Santo, do dom, do batismo no Espírito Santo, do dom, é para aqueles arrependidos com todo o coração, é para os pais, é para os filhos, é para os que estão longe, é para os que nós oramos e buscamos ao Senhor para que venha se arrepender também, para que venha ser salvos também. Aleluia, o Espírito Santo, que crê que o Espírito Santo está visitando a quem você tem preocupado, a quem você tem orado, intercedido por uma salvação, por um livramento, por um arrependimento. Então creia e toma posse em nome de Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor não é em vão. Essa palavra não é em vão, porque vem da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor chamou. Somos chamados de Deus. Deus tem chamado para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Com muitas outras palavras, o adversário insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Eles advertia, Pedro pregava e advertia. Ele insistia, Pedro insistia com eles. Salve-se desta geração corrompida. O que o Senhor quer dizer-nos nesta noite? Salvem-se dessa geração do nada a ver. Salve-se dessa geração, arrependam-se enquanto ainda há tempo, ainda tem fôlego de vida, ainda há saúde, ainda está em cima desta terra. Geração. O Senhor quer falar contigo, o Senhor quer te batizar, o Senhor quer entregar dom, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, porque somos templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo é por inteiro. Tem que ser em santidade, o templo do Espírito Santo tem que ser com ordem, tem que ser com decência, tem que andar com ordem, tem que andar com decência. E o Espírito Santo está dizendo nesta noite, aleluia, glória a Deus. Então seja advertido. Eu insisto porque o Espírito Santo insiste em dizer: geração que está corrompida, arrependam-se. Ande na sã doutrina. Ande conforme o Senhor quer e não como o inimigo opositor. Como que vai ter o dom se anda como o inimigo quer, se anda como a potestade quer, se fala o que a potestade maligna fala, se pensa como a potestade maligna quer que pensa? É a potestade maligna que coloca no pensamento nada a ver.
Nada disso, nada daquilo, isso não é pecado nada. Aleluia, Deus. Não tem nada a ver fazer isso, não tem nada a ver fazer aquilo. Nada a ver, nada a ver. Se Pedro e Paulo tivessem aqui. Se eles estivessem aqui com esta apostasia, com essas heresias, com falsidades, pregando por pregar, dizendo que é Deus e não é. Aleluia, glória a Deus. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000. Quando realmente teve isso nessa geração? Pessoas para o reino de Deus. Quantas almas? 3.000 pessoas. Multidões que se arrependeram, que receberam o Espírito Santo por causa do arrependimento genuíno, por causa do arrependimento verdadeiro no coração, sem sombra de dúvida. Aleluia. Oh, glória a Deus. A igreja primitiva crescia porque era comprometida com Deus. Hoje não. Hoje quer ganhar o mundo inteiro, mas acaba perdendo a alma. Quer ganhar fama. Hoje em dia quer ganhar status. Hoje em dia quer um carro mais do que a presença de Deus. Hoje em dia tem buscado mais interesses, coisas materiais dessa terra do que buscado a Deus, do que intercedido para o próximo. Tem feito para si mesmo mais do que para Deus. Não é assim que Deus quer que nós sejamos. O sermão cristão através de Pedro. Pedro responde àquelas pessoas a quem eles crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. A palavra que Pedro trouxe deixaram muitos com o coração tocados. Saíram de lá com novas emoções, saíram de lá com novas atitudes, com pensamentos novos mudados. Entenderam a mensagem, saíram de lá com a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Teve transformação naquele dia. Teve confronto naquele dia. Porque a palavra ela tem que ter confronto. A palavra ela tem que mudar. A palavra tem que confrontar. A palavra tem que ter presença de Deus, tem que sentir a presença de Deus. A palavra ela tem que mudar, ela nos faz entender que nessa geração nós temos que ser como na época de Jesus. Nos faz entender. A palavra realmente, quando ela entra no coração, quando nós para entender a palavra, quando nós para ouvir e não fica com distração quando está ouvindo a palavra, o Senhor fala sim. O Senhor muda sim pensamentos, o Senhor muda sim coração, aleluia. A nossa
nossa ida não é em vão. Ouvir a palavra de Deus não é em vão. Adorar a Deus não é em vão. A palavra ainda muda. A adoração ainda vence guerra, vence batalhas e vence. Aleluia, glória a Deus. Somos culpados pela morte de Jesus Cristo. Somos culpados pela morte de cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos fazer nossa própria vontade, querendo fazer tudo para agora. Aleluia, glória a Deus. E agora o que faremos? Arrependam-se. Porque aqueles povos descobriu que eles tinham que se arrepender. Eles perguntaram: irmãos, o que faremos? Depois que Pedro disse que crucificaram o Filho de Deus, que Jesus Cristo, que eles mataram. E eles responderam assim: irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se. Aleluia. E eles se arrependeram. Oh, aleluia, glória a Deus, e se encheram da presença de Deus. Então precisamos de perdão. Eu e você precisamos de perdão todos os dias. Porque o que mais nós somos é falhos, errôneos. Como Pedro dizia, Paulo, o que eu não quero fazer é o que eu faço. E o que eu não quero é o que tem feito. Eu quero adorar, não tenho adorado. Eu quero orar mais e não tenho orado. Buscar mais, não tenho buscado. Ler mais a palavra, não tenho lido. Aleluia, glória a Deus. Porque para ter um coração alegre, tem que arrepender. Um coração que não perdoa, um coração cheio de coisas ruins, não se alegra na presença de Deus. Não é grato na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E para nós agradar o nosso Deus, nós temos que se arrepender verdadeiramente todos os dias. Perdoar verdadeiramente todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Então, arrependimento verdadeiro traz o Espírito Santo para perto. Aleluia, glória a Deus. Receba Jesus com todo o teu coração e sejam batizados no Espírito Santo. Seja batizada no Espírito Santo. Receba Jesus para a tua vida. Receba Jesus, que por onde tu for, o Espírito Santo de Deus vai estar contigo. Aleluia, glória a Deus. E te livrando e te guardando, te fazendo pelejar, andar para a presença dele. Porque a promessa é para vocês, para seus filhos, para os seus, os de longe, e para todos os que Deus chamar. Aleluia, glória a Deus. Pedro advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Tu estás corrompido, salvem-se desta geração corrompida. Não ande mais como estava andando, não pratiquem mais como praticava. Não idolatra mais como idolatrava. Passe bem longe desta geração que pratica o mal. Passa bem longe desta geração fofoqueira.
Passe bem longe desses imitadores. Passe bem longe desses escarnecedores. Fica bem longe de mesas que não agradam a Deus. Afastem-se destas gerações que só sabe ficar xingando. Se afasta dessas gerações que fica profetizando os maus para as pessoas, que só vê julgamento, que só sabe julgar, só vê pecado, mas não faz nada para agradar a Deus. Fica julgando, mas está lá no meio da fofoca. Fica julgando, mas está lá na beira, falando mal das pessoas das ruas, nas calçadas, desejando mal, jogando praga para a própria família, os próprios filhos, próprio sangue do teu sangue. Então, afasta-te logo de uma vez e para de escarnecer. Aleluia, glória a Deus. Para de fazer coisas que não têm agradado o nosso Deus. Para de querer andar como o outro anda. Para de querer fazer o que o outro e a outra fazem. E se santifique, perdoa. E arrependam-se. Andam em santidade. Na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o povo que recebeu a palavra que Paulo exortava, que foram 3.000 pessoas, receberam o Espírito Santo, receberam também o dom, porque ele diz que aqueles que se arrependam verdadeiramente, recebe o Espírito Santo, recebe o dom do Espírito Santo. Então só recebe o dom do Espírito Santo aqueles que se arrependem de verdade. Não aqueles que vêm e traz bagagem. Fala que aceitou Jesus, mas continua com bagagens. Fala que é Deus, mas não é Deus que está usando. Não renunciou nada. Nada, como veio do mundo, continuou. Como falava quando estava no mundo, continua falando. Muita gente arrega a mão, aceita Jesus e muda verdadeiramente, renuncia verdadeiramente. Como esses aqui. Aleluia, glória a Deus. Mas tem muitos hoje que falam que aceitou Jesus, mas continua fazendo tudinho que fazia antes. Veio para a casa do Senhor, falando que ia mudar. Qualquer coisinha que acontecia, estava xingando. Qualquer coisinha que acontecia, estava falando coisas ruins. Profetizando mal. Desejando mal. Aí aceitou Jesus, continua do mesmo jeitinho. Xingando aquele palavrão. Xingando o nome da pelada. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. Continua fazendo a mesma prática que fazia. Mentia descaradamente, continua mentindo. Não tem nenhum temor. Não tem nenhum tremor diante de Deus. Xinga, não está nem aí. Usa o que usava antes. Anda do mesmo jeito que andava antes, sem nenhum temor. O Espírito Santo toca, mas não quer mudar. O Espírito Santo toca para que haja mudança, mas não quer mudar. Não deixa o Espírito Santo mudar. Não deixa o Espírito Santo tocar. Não deixa o Espírito Santo fazer o que é para ele fazer. Amém? Glória a Deus. Até que
o Senhor permitiu que eu falasse. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, estou aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Estamos aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, te agradecendo, Pai, Filho e Espírito Santo, pela Tua presença nesta noite. Nesse último dia de campanha de agradecimento a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu sou grata, Senhor, com todo o meu coração, amor a Ti, Pai, pela Tua palavra. O amor a Ti pelas almas, Senhor, eu intercedo por elas neste momento. Senhor, envia este canal, envia esta palavra, Senhor, para os que estão sedentos, famintos pela Tua palavra. A fim de uma mudança, Senhor. Então entrega esse canal para aqueles que estão necessitando neste momento. Envia este canal, Senhor. Envia essa palavra aos 4 cantos do mundo, Pai. Porque o Senhor disse que eu iria, a minha palavra, que é a palavra do Senhor que sai da minha boca, porque é o Senhor que coloca na minha boca, Pai. Iria para os 4 cantos do mundo e eu sei que não está longe disso acontecer. Porque quando o Senhor fala, está falado. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quem temos que se arrepender somos nós, Pai. Somos nós das práticas que não te agrada, do que nós, Senhor, estamos trazendo para a tua casa, que não é para trazer, que é para ficar lá fora no mundo, Senhor. E não dentro da tua casa. E não na tua presença, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu te suplico, ó Deus. Leva esta mensagem a quem precisa de um conserto. Leva esta palavra a quem necessita de consertar na tua presença, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu te agradeço nesta hora, eu te agradeço este momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salva, liberta, transforma e capacita, Senhor, este irmão, esta irmã. Este filho, esta filha, Senhor, que está desviado, afastado do teu caminho, que ia na igreja agora não vai mais. Dá força para este irmão, para esta irmã, congregar, participar da Santa Ceia, tira as pedras de tropeço do caminho que nos atrapalha de ir para a tua casa. Nos sustenta, Senhor, com a destra de tuas mãos, nos capacita e dá livramento. É o que te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Receba livramento, receba força nesta noite. E gratidão a cada um que se encontra aqui. Que o Pai, Filho e Espírito Santo continua prosperando, providenciando na sua vida e na minha vida. Na tua casa, na tua família. Na minha vida e na minha família também. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.